Olá, gente. Eu vou falar um pouquinho sobre como foi o desenvolver da nossa solução, da nossa interface, do projeto final para a disciplina de HCI, com relação à proposta que foi dada pelo professor para a temática de apoio psicológico para os estudantes universitários. Como problema central, a gente pensou sobre as possibilidades, né, do que poderia ser desenvolvido. E aí a gente percebeu que a vida universitária ela é muito mais do que só as aulas e as provas. Ela tem muitas descobertas, mas também tem muitos desafios. E muitas vezes são desafios que são emocionais. A ansiedade, a sobrecarga, a sensação de solidão, tudo isso é muito comum, principalmente para os estudantes que vêm de outra cidade e que vêm morar sozinho e acabam aí por não ter, de fato, uma rede de apoio que está ali perto. A pesquisa da gente, no final das contas, ficou com o recorte de acolhimento psicológico para calouros da universidade, sistema de escuta anônima para denúncias, desabafos ou sugestões voltadas à convivência universitária e plataforma de apoio entre pares, conectar estudantes que desejam conversar, trocar experiências ou se apoiar mutuamente. É, na pesquisa, né, a gente identificou que no campus da UFPE em Caruaru tem um serviço de atendimento psicológico pela assistência estudantil, mas o problema é que nem todo mundo sabe da existência desse serviço e tanto por falta de divulgação e também das informações serem mais claras para mostrar como é que esse serviço ele funciona. E mesmo para quem tem essa ideia de que ele existe, o acesso ele não é tão simples. O único canal que existe aí é um formulário e um e-mail, né, um endereço de e-mail que tem ali no o único canal não, né? Um dos canais é esse formulário e o e-mail que está ali no site da UFPE, que leva você para responder esse formulário de toda forma e ver a questão de ser chamado, mas não tem um processo mais claro, né, sobre como é que se dá essa questão da chamada, porque até mesmo os alunos que chegaram a preencher esse formulário, eles esperam muito tempo e não tem um retorno. E aí isso faz com que o pessoal acabe se desmotivando e também reforça essa sensação de desamparo, né? E aí, a partir dessa realidade analisada, o grupo da gente decidiu que seria interessante a criação de uma plataforma de plantão psicológico online. E aí essa plataforma ela conectaria estudantes que precisam do acolhimento com os plantonistas, que seriam alunos de psicologia na fase de estágio, extensão até disciplinas que oferecessem esse tipo de modalidade de atendimento. E seria supervisionado, né? E aí, além do atendimento psicológico, a plataforma ela também traria outras funções que a gente resolveu deixar estabelecido só após o questionário. Eh, Inicialmente, a gente decidiu que seria a questão realmente do plantão psicológico, que seria o mais central, assim, na ideia da gente. E as outras funcionalidades a gente iria entender a partir do questionário que fosse passado, né, para o público. Não foi uma etapa que a gente encontrou muitos problemas. É, as 10 aulas foram apresentadas, o grupo discutiu sobre elas, e aí todo mundo chegou nesse consenso e percebeu que essa proposta seria relevante e se encaixaria bem na realidade do campus e com um potencial massa para ajudar a galera que tivesse não muito legal.
Bem, através do nosso cronograma, a gente fez a mudança em algumas situações, mas em geral, no dia 22/7, a gente fez a etapa da exploração e entendimento do problema, que é a primeira etapa, através dos métodos de questionário que foi realizado no Google Forms e espalhado nos grupos dos estudantes, análise do trabalho, o CHAOS, e análise de competidores também. E na segunda etapa, que é a geração e seleção de alternativas, a gente utilizou os métodos de persona, cenários de uso e especificação de requisitos. E no dia 29/7 foi o desenvolvimento do card sorting e a maquete desenhada, que era a complementação da primeira e da segunda e terceira etapa que a gente estava desenvolvendo. E no dia 5/8, que é os testes e os refinamentos, a gente optou por fazer o protótipo de papel e o protótipo de baixa fidelidade. Bem, a respeito do questionário, foi desenvolvido o questionário através do Google Forms, né? A gente fez o compartilhamento desse questionário para os grupos do WhatsApp, onde a maioria eram alunos realmente de pedagogia e design, e foram abatidos 78 respostas, só que com a filtragem a gente acabou é, validando, validando 67 respostas. Certo? E aí, com as perguntas que foram desenvolvidas, a gente conseguiu captar o público-alvo e também as preferências desses usuários para que a gente conseguisse desenvolver um protótipo mais coeso e em, em relação à usabilidade ficaria bem melhor através desse questionário com as respostas e os feedbacks que foram ditos pelos usuários mesmo. A análise do trabalho, né, em cenários de uso. No cenário atual, que seria o antes do app, os estudantes estariam lidando sozinhos ou sem terem para onde recorrer a apoio informal, né? Então, eles estariam recorrendo a amigos, família, com dificuldade de acesso a serviços de assistência estudantil e poucas opções institucionais de acolhimento. E no cenário futuro, que seria no caso com o app, uma plataforma centralizada, segura e de fácil acesso, que oferecesse um chat com plantonista supervisionado e um fórum anônimo entre pares, com registro de humor e suporte técnico, melhorando a agilidade e a qualidade do acolhimento. Em casos de uso, o usuário ele buscaria o apoio no fórum e o atendimento com o plantonista, encontrando um acolhimento e reduzindo a sensação de isolamento. O plantonista vai atender de forma organizada, com suporte e supervisão e registro de atendimentos, ganhando experiência prática. E também, através da pesquisa dos concorrentes, a gente identificou alguns aplicativos que faziam de encontro um pouco com o que a gente queria desenvolver. A gente verificou o Talk Life, que ele é uma plataforma internacional voltada ao apoio emocional entre jovens. Então, por meio da interface deles e do objetivo, a gente, a gente identificou melhorias e também o que poderia ser acrescentado, certo? As limitações do aplicativo a gente identificou também, que é a ausência de profissionais de psicologia mesmo. E tem também o Zen Club, que ele é uma plataforma que já tem profissionais dessa área e especialistas. Tem o Setcups, que também, como se trata de uma plataforma mais global, ela também é semelhante a alguns outros protótipos, que no caso é semelhante aos outros, porém ele tem pontos fortes que seriam os maiores recursos gratuitos, a maioria das funcionalidades do aplicativo são gratuitos, que é das nossas características também. Bom, a nossa persona, né, a gente definiu duas, que a primeira seria a Larissa Gomes, uma usuária
do aplicativo, que seria estudante de design da UFPE, Caruaru, com 21 anos, que busca apoio psicológico para lidar com a sobrecarga emocional, ansiedade e dificuldade de organização. O que ela espera é que tenha uma interface acolhedora, de fácil acesso aos plantonistas e a troca de experiências no fórum. A segunda persona é a Mariana Oliveira, uma plantonista e estudante de psicologia da UFPR Recife, de 23 anos, no estágio final, que deseja adquirir experiência prática em atendimento online, contribuindo para o cuidado emocional de outros estudantes e contar com ferramentas que organizam horários e garantam suporte durante o plantão. Das diretrizes do projeto. A gente busca que facilite o acesso através de um login simples, botões claros e menores etapas, que tenha segurança e confiança, no caso, ter criptografia, possibilidade de anonimato, transparência nos dados e um ambiente acolhedor. Então, um design com cores suaves, tipografia legível e linguagem empática. Apoio e autonomia, atendimento com plantonista e recursos de autocuidado, como respiração, relaxamento, etc. Ter também gestão de disponibilidade, então indicar o tempo de espera e permitir um agendamento. Suporte e protocolos, assistência para plantonistas e usuários, monitoramento e melhorias. A gente estaria fazendo também coleta de métricas, feedbacks e sugestões para a evolução contínua do app. Nessa etapa do protótipo de papel, a gente começou fazendo o teste piloto, né? Que já fez a aplicação desse teste piloto. E a gente voltou, fez algumas alterações no protótipo de papel e aí apresentou em sala e levou novamente para basicamente entender de novo, né? Para aplicar novamente o método. E aí foi feito com 10 usuários. E a gente começou pela tela de login, que é essa daqui. E aí já nessa etapa de login aí a gente teve alguns feedbacks bem importantes, né? A gente percebeu que esqueceu a opção do primeiro cadastro, e que seria interessante a gente incluir aí umas redes sociais mais atuais ou até mesmo ligadas à universidade, que tem o Gmail e tem o FPEID. Então, trazer também os ícones das redes sociais um pouco menores ali também, para a questão de uma separação mais clara, de uma organização melhor e uma clareza visual. Aqui no fórum, né, na parte da escala de humor, ela acabou ficando decrescente, então foi sinalizado isso também, para colocar esse humor variando de forma crescente, né? A parte também do como você se sente, que algumas pessoas colocaram ali como sendo um pouco vago, e aí que ficaria melhor a gente trazer o como você se sente hoje, né? E trazer isso também de uma forma separada ali, porque acabava sem o pessoal entender se aquilo ali, aquela escala, ela iria para ser postada naquele fórum ou se iria para algum outro lugar. Então gerava essa confusão. E aí foi colocada a possibilidade de ficar separado, de não fazer parte além do feed mesmo, né? É, deixa eu ver o que mais. Também a questão da inclusão de um botão de publicação, né? Que ficasse ali mais visível e que facilitasse essa interação para que a pessoa ela pudesse fazer um post, né? No fórum também. No atendimento, né? No atendimento teve uma confusão sobre qual seria a finalidade dessa tela. E aí a solução que a gente percebeu foi que deveria ser colocado um título mais claro para dizer que ali são os profissionais que estão disponíveis para o atendimento do plantão.
E aí trazer justamente essa questão de um texto ali que mostre que essa é uma tela para isso. Também de trazer nessa tela uma lista de profissionais favoritados e a possibilidade de ver também, de mostrar a avaliação que o plantonista ele recebeu de outros usuários e de indicar, de trazer a informação de que o atendimento ele vai ser feito por estagiários para que a gente consiga manter uma transparência ali, deixar as pessoas muito bem avisadas. Na parte do diário, o que mais se repetiu foi a questão da automatização da data e da hora, né? E de ter um calendário mensal ali, então de abrir o calendário para que mostrasse os registros de humor que a pessoa fez ao longo do mês, né? E também tentar ver o posicionamento, se seria interessante que essa data ela ficasse lá em cima, já para mostrar quando é que você está, poder ser a primeira informação ali, antes da escala de humor, e trazer a data, a escala de humor, o texto, ou então de trazer a data, o texto e a escala de humor, porque nessa ordem a pessoa iria colocar ali a data, ou então está automatizada a data, é, iria escrever sobre os sentimentos, e aí só assim ela iria entender, né, o que foi que ela escreveu e traria na questão da escala. E aí a gente precisaria avaliar de toda forma como ficaria melhor, né? De perfil, eu acho que foi uma das mais tranquilas, assim. Não, não acredito que tranquilas, mas que o pessoal não lembrava muito as informações que teriam, né? Que essa página traria, então não teve muito feedback com relação a isso, né? Só a questão da alteração de nome, né, que às vezes ficou que ficou um pouco confuso, assim, para saber onde era que iria alterar. É, Dar mais detalhes ali do que seria esse histórico, que o pessoal não conseguiu identificar se seria o histórico de atendimento, se seria o histórico da pessoa, por exemplo, o humor, né, ali, a variação de humor, e, enfim, tentar ver direito como organizar isso. E eu acho que dos métodos que ajudam também é a parte do card sorting, né? Que a gente consegue juntar essas duas coisas para tentar entender como seria interessante montar essa parte das telas, né? Dos menus que estão ali colocados. Aqui seria basicamente já parte do processo de melhoria, né? Mas basicamente nessa parte do teste do protótipo, eu acho que uma das maiores dificuldades assim foi justamente o nervosismo e a falta de experiência também, porque a gente acabou esquecendo de preparar o cenário, deixar ali o texto certinho para poder ler para o usuário e deixar mais claro, né? Explicar o objetivo do aplicativo, orientar melhor os participantes. E aí isso prejudicou de fato a clareza do, os objetivos ali, né? O método em si acabou tendo alguns momentos de maiores dificuldades assim, mas aí acabou também, acho que os, as coisas que saíram certas, né? A gente conseguiu gravar esses testes. É, eu, na aplicação, eu tentava incentivar ao máximo ali os comentários do participante para que ele mostrasse, avaliasse, pensasse sobre as coisas que estavam sendo ali apresentadas para, de fato, mostrar que a gente estava ali para escutar, né? É, e aí eu percebo que
quando eu fui ver os vídeos para análise, né, eu percebo que no final ficou um pouco mais tranquilo, assim, mas acho que essa etapa foi uma das que foi, acabou sendo mais difícil, assim, pra gente de fato organizar e aplicar de uma forma legal, sabe? É, aqui seria basicamente entraria no processo de melhoria, né, da aplicação de algumas coisas que o pessoal falou aí no teste do protótipo, né? Então, de trazer essas redes sociais mais ligadas ali à universidade, à inserção do primeiro cadastro. É, aqui também a questão do tipo de perfil, né? Tá, gente, tá fora de ordem. Tô vendo agora. Essa telinha roxinha seria a primeira, essa do login a segunda, e essa da escolha do perfil, que aí você poderia entrar com o padrão, como usuário padrão ou como plantonista, porque aí a gente tem essas duas entradas diferentes, né? Pessoas diferentes. Ali separado o como você está se sentindo com a adição do hoje. E aí numa tela separada também para não causar essa confusão que acabou gerando da outra vez. E aí também a questão da mudança ali na parte do fórum. As interações com as postagens do pessoal, elas virem na parte de baixo, ao invés de ser na parte de cima. O botão também ali com mais um para publicação. Aqui com o texto adicionado, né, o título adicionado do Escolha um plantonista para te atender, para deixar mais claro sobre o que se trata aí essa parte. Trazer as cores também para a questão dos botões e ali o direcionamento de escolha como iniciar o plantão, de tentar deixar mais claro essa parte, né? E aí a inclusão tanto dos emojis ali, é, quanto de outras mídias para você poder, sei lá, mandar uma foto ali, anexar uma foto e tudo mais. Para a gente entender um pouquinho, né, como é que iria se dar essa estrutura aí de como a informação ela ia vir no aplicativo, a gente utilizou o card sorting, né, que ele foi fechado, ele foi individual e ele foi na modalidade online. A gente teve a participação de 10 pessoas, 10 usuários, e a gente usou a plataforma do Miro para recolher essas informações, para aplicar esse método. E o objetivo seria entender justamente como é que os usuários eles organizam, né, e agrupam as informações, as funcionalidades do aplicativo e para a gente entender essa estrutura dos menus e das categorias para que ficasse mais claro assim e intuitivo, para a gente entender como é que o usuário pensa essa organização. A gente teve aqui esse texto, né, que ficou disponível ali para o pessoal, para que eles entendessem mais ou menos sobre o que a pesquisa falava, né? Tem ali o direcionamento do que eles precisariam fazer e também do que se tratava o aplicativo. E aí a gente dividiu em categorias, né? Essas categorias elas já estavam pré-definidas, que era apoio psicológico, autocuidado, bem-estar diário, anotações, interações sociais, configurações, perfil e também uma opção de não tenho certeza. E aí eles precisavam arrastar essas funcionalidades, que são essas partes aqui das cartinhas, né? Eles arrastavam as funcionalidades para a categoria que eles achassem mais adequada, né?
E essas funcionalidades elas incluíam coisas como ali iniciar o atendimento com o plantonista, fazer exercício de respiração, então a gente trouxe mais coisas além do que a gente pensou em utilizar dentro do protótipo para entender de forma mais geral, assim, como um aplicativo final, é, que viria com outras funcionalidades que a gente não trabalhou no protótipo, para poder realmente entender direitinho como é que isso iria funcionar. É, quando a gente analisou os resultados, a gente percebeu que algumas funcionalidades tiveram 100% assim de concordância, né? Como o próprio iniciar o atendimento com o plantonista, ele foi colocado por todo mundo como apoio psicológico, na categoria de apoio psicológico. Mandar a senha, todo mundo também colocou ali em configurações. Aqui é a estrutura de das respostas, né? Uma das respostas aí, como o usuário organizou. E aí, aqui é justamente dessa parte que eu tô falando, né? Dos resultados das funções que tiveram essa concordância de 100% aí, que são esses. O pessoal colocou dentro da categoria de forma unânime, assim. E aí isso mostrou que as categorias elas são bem claras. O usuário ele tem noção basicamente do que é utilizado ali. A gente também teve casos de uma concordância mais moderada, como essas de ver dicas de organização pessoal, receber lembretes positivos. Então, alguns colocaram em autocuidado, outros colocaram em apoio psicológico. E aí, isso sinaliza para a gente que esse, ou o nome da função, ela pode estar gerando alguma confusão, ou precisa de alguma coisa além ali, talvez um ícone, alguma coisa do tipo. E também tiveram casos que a gente teve uma alta dispersão, né? Que é a questão de buscar conteúdo no aplicativo, e eu acho que isso se deve muito à questão de que não existe um contexto ali dado, né, no método. É, você não tem muito a ideia de onde aquilo poderia estar localizado, porque é uma forma muito abrangente. Tanto que teve uma pessoa que colocou em muitos lugares, assim, acho que em uns 10 não, em quase todas as categorias. É, deixa eu ver o que mais. Sim. E aí isso ajudou muito a gente entender como é que essa organização acontece, né? E onde é que a gente precisa ajustar. E para poder justamente revisar esses nomes, os posicionamentos das funções, né? E aplicar novos testes também para confirmar se a navegação ela está realmente alinhada com a forma que o usuário pensa. Durante a aplicação, eu consegui perceber algumas dificuldades, assim, porque principalmente com relação à prática, né? Com o método e como fazer aquilo da melhor forma. E aí isso torna o processo um pouco mais complicado, assim. Também o tato, né, de lidar com a pessoa ali enquanto uma pesquisa, de fato, de você não interferir, de você deixar a pessoa confortável. Que mais? A questão da própria insegurança, né, de se tá fazendo a coisa certa. E aí também a análise. A análise é uma coisa que a gente não faz com frequência, então não tem muita experiência nesse tipo de procedimento. E aí acaba sendo um pouquinho difícil também essa questão.
E aí, outro ponto é que acho que talvez se a gente tivesse ali a possibilidade de planejar esse momento, né? De ter um suporte ali para que a gente conseguisse ter um estabelecimento de um roteiro antes de fato aplicar, talvez isso desse uma aliviada um pouquinho, porque a gente acaba ficando com muito receio de estar errado, de não estar legal, enfim, de perder o que conseguiu coletar, até porque o tempo é muito curto. Basicamente isso. Foi uma etapa mais difícil, sim, mas que a gente conseguiu, na medida do possível, fazer tanto a aplicação do método quanto também as análises. E agora falando sobre atualizações do projeto, nós definimos os ícones aqui, os botões de cada seção, né? Definimos esses quatro, né? O botão Home, o Fórum, o Atendimento e o Diário. Então a gente colocou essa barra aqui que ela vai circular em todas as telas. Essas barras vão estar. E a gente criou também a comunicação por cor. Então o usuário sempre vai saber em que seção ele está por essa comunicação aqui. Aqui no caso ele está no atendimento e você pode ver que o atendimento está sinalizado. Complementamos o fluxo, criamos novas telas que estavam incompletas no último acompanhamento. A seção aqui de como você está se sentindo, a gente incluiu também aqui no fluxo do diário. Sempre que alguém for entrar na seção do diário, ela vai ser perguntada como está se sentindo antes. A gente acha que faz sentido, né? Porque se ela se propõe a escrever um diário, ela quer dialogar ali, quer passar o que está sentindo. Então a gente colocou como parte do mesmo fluxo. Aqui na seção do fórum foi adicionado também o botão mais para você poder publicar um post, né, no fórum. Completamos o fluxo de postagem aqui. Além disso, nessa parte aqui do perfil, né, nas alterações, a gente fez algumas conexões aqui, a parte do diário que ficou pronto e algumas partes ainda estão em construção. E é basicamente isso. Eu acho que o desenvolvimento desse trabalho teve, assim, vários desafios, né? Principalmente na etapa das coletas e das análises. Eu acho que a distância também do grupo, cada um em um canto, assim, com a rotina de trabalho, o fato da gente não poder se juntar para conversar sobre e discutir as ideias e entender como iria aplicar, eu acho que isso dificultou muito também, porque a gente acaba perdendo muito, assim, no processo, né? O questionário também, ele acabou se concentrando muito nos alunos de design de pedagogia, porque eram os canais que a gente tinha. É, deixa eu ver o que mais. O fato da gente não ter meio que um auxílio, assim, uma supervisão para analisar os testes piloto, então para gerar justamente esse roteiro, sabe? Seria interessante a gente ter um tempo de mostrar a ideia, mostrar como é que tá pensando em fazer, de ter algumas correções para que a gente conseguisse aplicar mais corretamente ou mais alinhado, enfim. A gente evitar alguns erros que seria besteira, sabe? Acho que um acompanhamento assim do antes também seria bem interessante, se fosse possível. Senti muita falta disso ao longo do tempo. No mais, eu acho que foi isso. Nas melhorias futuras, a gente planeja ali colocar mais funcionalidades, né? Ter o histórico de atendimentos, ter ali a lista de amigos, né? Porque de fato você vai seguir algumas pessoas ali no fórum.
A questão de notificações, de mais testes, né, com usuários reais e de trazer a aplicação das heurísticas de Nielsen, a aplicação de questionários de satisfação, para justamente garantir esse processo de interação, né, de, de melhoria contínua. E acho que é isso, que o objetivo seria justamente evoluir esse protótipo e tornar ele mais interessante para os públicos. E também a questão da geração de um questionário para a parte do plantonista, porque a gente conseguiu ainda aplicar, meio que com todas as dificuldades, a gente conseguiu aplicar para o usuário padrão ali, mas a gente não conseguiu ter, de fato, informações sobre a persona da gente foi criada meio que do senso comum, né? Para a parte do plantonista. A gente não conseguiu fazer esse questionário para poder ter dados mais alinhados à realidade, como a gente teve com o, a persona do usuário ali padrão. E é isso. Acredito que foi isso.